Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Muito obrigado por você estar aqui comigo acompanhando mais esse trabalho. A gente tem passado aí por uma sequência, né, de vídeos, de conteúdo, e também o podcast vai para as principais plataformas digitais, falando sobre gestão, sobre controle da rotina, mais especificamente, né, agora nesse último mês, mas também falando sobre estratégia de negócios, planejamento anual, que são os 4 temas-chave, né, elementares aí do que eu chamo hoje de ciclo da excelência para as pequenas e médias empresas. Esse ciclo da excelência é a base, porque eu estou chamando hoje de Lean PME, né, que é tudo aquilo que a gente exercitou aí nos grandes negócios, né, nas grandes empresas nos últimos anos, resumiu, empacotou e pôde exercitar principalmente na prática em micro, pequenas e até mesmo algumas médias empresas. Isso a gente tem feito nos últimos anos, graças a Deus tem dado muito certo. Nós chegamos nesses 4 temas que são o que a gente está chamando de ciclo da excelência, estratégia de negócio, planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina. Eles são a base para você ter uma empresa enxuta, uma empresa produtiva, né, uma empresa rentável e duradoura. Então, a gente acaba trabalhando 100% aí dos nossos, principalmente os meus clientes, né? Eu tenho passado isso aqui através do videocast, através do podcast, nas minhas redes sociais. Esses 4 temas são muito importantes para você que é um empresário e até mesmo para você aprender aí, se você ainda não é empresário, mas está querendo abrir o seu próprio negócio. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um tema bastante complementar e muito importante que eu chamei sem controle e sem rotina não existe gestão. E eu vou explicar ao longo desse vídeo quais são os fatores que você deve pensar, né? Porque além de empresário, principalmente aquele empresário que tem uma pequena ou uma microempresa, ele acaba sendo líder, ele acaba sendo gestor, muitas vezes fazendo atividades operacionais, e ele acaba por não ter tempo para desempenhar a atividade, né, essencial de liderança e de gestão, não fazendo controle e tendo uma rotina muito precária. E aí, esses 2 fatores primordiais atrapalham a gestão principal da empresa, ele não consegue fazer os fechamentos, não consegue orientar a empresa na direção correta. É sobre isso que eu gostaria de dissecar aí nesse videocast de hoje. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre isso. Bora lá! Bora lá então, pessoal, direto ao ponto. Esse é um tema de muita importância, né? Nós somos empresários, a gente tem um dia a dia pesado. No meu caso, eu tenho 2 negócios, eu tenho que me dividir ao longo da semana com esses 2 negócios e não é só tempo, né? Porque tempo é uma das coisas que a gente não compra, não vende, né? Então a gente tem que administrar, além do tempo, pessoas, parceiros, prestadores de serviço, o nosso próprio tempo, os nossos processos e fazer com que os sonhos, né, os nossos ideais, tudo aquilo que a gente idealizou, planejou, vire, né, algo de concreto e faça com que o nosso negócio, o nosso ganha-pão, dê os resultados que a gente espera. Quando a empresa começa a fluir, né, eu tenho alguns empresários que fazem mentoria comigo que são empresários que estão começando os seus negócios, alguns já mais experientes, outros muito experientes, mas aqueles que estão ou começando ou estão ali entre o 5º, 7º até o 7º ano, né? Ou seja, num período, vamos dizer, de crescimento, aí, vislumbrando crescimentos, mesmo passando por esse período aí de dificuldades no país. Tem vários clientes que estão bem, graças a Deus. A gente vê, né, e eu também já passei por isso no passado, que cada vez mais a empresa exige, né? A empresa exige muito do nosso tempo, né? O empresário trabalha 14 horas, 16 horas, tem gente que trabalha mais do que isso. E quando o negócio vai crescendo, a gente tem a tendência, né, e nem todos conseguem fazer isso de uma melhor forma, ou de uma forma mais estruturada, menos dolorida, vamos dizer assim, né? A gente tem
a tendência é de colocar pessoas para desempenhar certas atividades, né? Se você tem um comércio, você vai precisar de um caixa, você vai precisar de pessoas para servir, se você, sei lá, tem uma padaria ou vende alguma coisa no balcão, você vai precisar dos vendedores, você vai precisar do atendente, você vai precisar de gente da limpeza, enfim. Cada negócio precisa de funções e essas funções vão desempenhar atividades, que essas atividades fazem parte de alguns processos. Quando a gente é empresário ou se torna empresário, né, meio que por necessidade, como médico, como um advogado, como um dentista, como um coach, enfim, como um consultor, que foi o meu caso. Eu era consultor, mas tive que abrir a minha própria empresa de consultoria e gerir outros consultores para fazer com que a empresa crescesse. Então, além de consultor, eu acabei me tornando empresário da consultoria. E todo mundo que é um profissional ou que tem uma especialidade, um conhecimento e vai empregar aquela especialidade, aquele conhecimento para entregar um produto, ou alguns produtos, ou alguns serviços, ele não tem o conhecimento, né, do mundo do empreendedorismo. Eu não tinha, embora vivesse prestando consultoria em grandes empresas, né, visse aquele mundo sendo feito, trabalhasse com as empresas para melhorar aqueles processos, para que os gestores daquelas empresas tivessem com as pessoas, né, mais resultados, enfim, nada melhor do que a gente ter o nosso próprio negócio para viver na nossa própria pele as nossas dificuldades, né, os nossos anseios e colocar os nossos sonhos em prática. Então você que é um empresário ou você que quer abrir um negócio, que vai ser dono do seu próprio negócio, vai ter as suas dificuldades, vai ter o seu timing, vai ter, de acordo com as suas características pessoais, comportamentais, emocionais e uma série de outras coisas, facilidades e dificuldades para tocar o seu negócio, porque você não aprendeu a ser empresário. Você aprendeu a ser, sei lá, o engenheiro, o médico, o dentista, o advogado, ou aprendeu a entregar um produto, fazer um produto, ou aprendeu a entregar um serviço. Quando a gente passa para o mundo do empreendedorismo, né, quando a gente vira empresário ou se torna um empresário, a gente tem a necessidade de alguns skills, né, alguns conhecimentos, algumas habilidades, enfim, para fazer com que aquele negócio dê certo. Porque somente fazer caneca, né, o ato operacional de fazer a caneca não vai bastar. Eu tenho que vender a caneca, eu tenho que apresentar num bom marketing, eu tenho que fazer as finanças, né, do mês e da semana ao longo do ano, eu tenho que gerir as pessoas que vão me ajudar se a empresa crescer, enfim, eu tenho que lidar com processos e com pessoas, que são os dois pilares chaves aí de qualquer negócio, e fazer isso dar dinheiro e dar lucro para mim, para eu poder distribuir para os meus colaboradores e fazer a empresa crescer. Esse é o sonho de todos os empresários. Mas como a gente não aprendeu esse mundo do empreendedorismo, né, através de metodologias, de técnicas, a gente não sabe as ferramentas, o que usar, onde, por quê, a gente tem uma dificuldade muito grande. E aí, vendo vídeo no YouTube, conversando com um amigo aqui, o amigo ali, a gente pega muita coisa de uma empresa ou de outra, assiste vídeo, faz cursos, ou seja online, seja presencial, participa de mastermind, né, e procura se aperfeiçoar à medida do possível, né, daquilo que a gente valoriza e quer ter conhecimento para empregar no nosso negócio, e vai tendo os resultados aos poucos. Só que aí chega num ponto, né, que por melhor que estejamos ou sejamos enquanto profissionais em si, por falta de conhecimento, por falta de adequação no timing do negócio, para que o timing do negócio também eu possa me adequar ao timing de crescimento do negócio, isso é algo que daria um outro videocast aqui para a gente falar sobre isso, porque é um desafio muito grande, né? Muitas vezes o negócio cresce tão rápido que o empresário não acompanha. Ou o empresário quer um negócio tão rápido que o negócio em si não tem a capacidade de entregar. Enfim, tem essas duas possibilidades aí que são bastante complicadas de lidar, né? E quando a gente fala em gestão, que é uma palavra muito abrangente, né, a gente não tem como falar e nem conseguir ser um bom gestor, né? Para mim, gestor é aquele que lida bem com processos, que consegue ter números, dados e fatos para tornar os processos transparentes, poder resolver rapidamente os problemas e gerir as pessoas que vão desempenhar aquelas atividades dos processos, né? Bom gestor, para mim, é isso. Diferente de um bom líder, né? Que aí tem a ver mais com as pessoas, né? Que puxa as pessoas, que motiva, que orienta.
que, né, protege na hora certa e que puxa e que empurra às vezes, enfim, que lida mais com o lado das pessoas e consegue transformar essa liderança num espelho muito positivo para que as pessoas sigam aquilo que aquele líder, né, está orientando, aquela direção que o líder quer ir. E precisamos ser um pouquinho dos dois, né? Um pouco líder, um pouco gestor, mas para fazer essa gestão, né, se você já for um bom líder, ou a liderança, né, ela, assim como a gestão e tudo na vida a gente vai pegar com mais experiência, mas tem gente que é líder nato, que tem mais força de vontade e garra e vai fazer as coisas acontecerem e tal, mas a gestão ela é muitas vezes, né, na maioria das vezes, mais técnica, né, não está muito no eu, e é mais aprendida, né, no sentido de você conseguir estudar mais, né? Liderança não é um negócio que você vai estudar, ler um livro, vai sair líder, né? Você precisa experiência, exercitar, errar muito, porque lida com pessoas, com egos, com uma série de coisas que, né, o mundo entre as pessoas, ele, por ser mais complicado, vai exigir de outras artimanhas para você ser um bom líder e poder fazer com que aqueles colaboradores do seu negócio desempenhem, né, sigam o seu caminho. Agora, uma gestão ela é mais simples, entre aspas, né, e mais rápida de ser aprendida. Tem técnicas, tem ferramentas, tem metodologias com sequência certa para você fazer desempenhar um bom formato de gestão no seu negócio. E aí, quando a gente fala em gestão, como eu disse, não tem como a gente ser um bom gestor se a gente não tiver duas coisas, né? Primeiro, o controle sobre as coisas. O controle não no sentido de controlar as pessoas. Eu sempre falo isso nos vídeos, nos podcasts, nos videocasts que eu faço, e nas redes sociais, enfim. Porque muito empresário quer controlar as pessoas, quer ter as pessoas sob controle para saber exatamente o que cada um está fazendo, por que não fez e tal. E a gente não precisa, né, e nem poderia controlar as pessoas. As pessoas vão desempenhar as atividades-chave de cada processo de acordo com o que o negócio pediu, solucionou, ou desenhou, ou entregou para aquelas pessoas, as treinou para desempenharem aquelas funções daquelas atividades, né? E aí eu preciso ter controle. Eu preciso ter controle sobre essas atividades-chave, eu preciso ter controle sobre as principais informações, né, os indicadores, as metas daquelas atividades, daqueles principais processos, porque se eu não tiver essa transparência, esse controle processual, e não nas pessoas, eu não vou conseguir enxergar onde estão os problemas, eu vou sempre levar os problemas, né? Vou pessoalizar, não sei se existe esse termo, mas eu vou tornar muito pessoal os problemas. Isso não vai me levar a nada, né? Eu preciso saber se a pessoa errou, se não foi culpa minha, inclusive, se eu não treinei, ou se alguém não treinou, se o processo não estava padronizado, se a pessoa realmente fez por negligência, porque não quis, enfim. É muito mais fácil eu resolver problemas se eu focar num controle processual e não no controle das pessoas. É muito mais fácil eu ter transparência nos processos se eu focar nos processos e não nas pessoas. Enfim, as pessoas eu tenho que focar como liderança, né? Puxar, dar informação, treiná-las, motivá-las, discipliná-las para elas cumprirem aquilo que a empresa necessita enquanto atividade-chave de cada processo. E aí, esse controle ele vai precisar estar na minha mão, né? Por isso que a gente fala controle da rotina. Por que rotina? Porque a rotina tem a ver com hábitos de fazerem rotineiramente certas atividades, porque toda empresa tem uma carga muito grande de atividades repetitivas, mesmo empresas que trabalham com projetos únicos, né, como é o setor da construção, por exemplo, cada obra é uma obra, mas mesmo no setor da construção, mesmo empresas que trabalham com projetos únicos, que vão entregar, têm atividades de rotina e vão desempenhar para produtos ou serviços diferentes algumas atividades de rotina que são muito importantes. E aí são essas atividades de rotina chave, algumas delas é que vão precisar ter controle, né? Eu preciso garantir que algumas atividades do passo a passo, do fluxo do processo, vão estar sob o meu controle, entregando com um índice de produtividade, eficácia, eficiência que eu precisar. Porque se eu não meço esse processo, se eu não tenho controle sobre ele, como é que eu vou fazer com que as pessoas trabalhem com uma certa produtividade, entreguem o que é necessário, talvez até no prazo que eu precise que elas entreguem, se eu não consigo, né, ter esse controle, né?
No videocast passado a gente falou sobre a parte de quadros, né? Ou seja, transformar alguns desses controles numa gestão ou num controle visual, porque eu consigo trabalhar de forma mais colaborativa, mais rápida com as pessoas, mas eu preciso ter esse controle, né? E aí vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Por exemplo, eu vou na empresa de um cliente ou de alguém com o qual eu esteja começando a trabalhar, e pergunto sobre números, né? Você quer ter o faturamento mensal de tanto ou anual de tanto. Ok. Aí, começando com os números, como é que você desdobra esse faturamento mensal, né? Você quer faturar X mil reais por mês, que vai dar, né, vezes 12 tantos mil reais por ano, mesmo que for um crescimento gradativo. E como é que você desdobra isso para cada processo? Como é que você sabe que vendas está trabalhando para entregar aquele volume, né, e contribuindo processualmente para entregar aquele volume financeiro? Como é que você sabe que o operacional está trabalhando para entregar aquele volume financeiro? Como é que você sabe que marketing está trabalhando para que vendas possa entregar aquele volume financeiro? Enfim, como é que as interfaces dos processos estão trabalhando e como é que você desdobra essa meta financeira em outros tipos de meta, que não são apenas financeiros, para cada um dos processos e os seus responsáveis, para que você garanta o controle desses processos e tenha na mão, mês a mês, semana a semana, mês a mês, ações concretas que estão te fazendo ir de encontro àquele número que você quer alcançar. O que eu vejo na prática, né, e vivencio isso muito aqui com os meus mentorados, as pessoas que me procuram para ajudá-las a melhorar aí os seus processos, a sua performance também como empresário, enfim, é que eles não têm esse controle, né? Eles falam que tem, mas na hora não tem. Por que não tem? Porque ou eu estou medindo pouco, ou eu não tenho medidas, né? Eu não faço apenas fechamentos, financeiro mensal, né? Tem empresários que têm alguns controles, né, que são em formas de planilha, mas que dão o resultado final daquilo. Você tem um demonstrativo de resultado, por exemplo, do seu mês, um fluxo de caixa? Tem. Aí o cara abre lá um Excel, uma planilha, um sistema e tira lá. Beleza. Isso não quer dizer que o processo dele esteja controlado. Tá? Ele está conseguindo fazer um fechamento mensal, né? Ele está conseguindo ver um número. Mas ter um processo controlado é saber orientar esse processo para aquela direção que eu queria, que eu tenho uma meta, e a meta maior da empresa, né, algumas delas principalmente é um número financeiro, algum número que eu quero alcançar. As ações que eu estou fazendo estão indo naquela direção para cada um dos processos, para que eu consiga ter o controle daquilo que eu estou fazendo, ter números para medir isso, ter as pessoas certas no lugar certo e fazer com que eu consiga tornar esses processos transparentes em caso, né, do não cumprimento, de alguma saída de curso, eu consiga resolver os problemas de maneira rápida. Isso faz com que, né, ter o controle nesse formato faz com que as ações das principais atividades dos processos estejam na minha mão como gestor, né, se for eu ou algum gestor que participe, né, dessa gestão comigo na empresa, e que eu saiba fazer tanto a gestão mensal, né, os fechamentos, né, dos números e uma série de coisas, mas também que eu tenho o controle das principais atividades, que eu chamo de atividades chaves de rotina. Porque eu sei que são essas atividades que são cruciais para cada um dos processos e esses processos são cruciais para o negócio. Então essas atividades também são cruciais para o negócio. Se eu não tenho controle, né, eu vou ter uma dificuldade muito grande de resolver rapidamente problemas. Se eu não tenho controle, o meu processo não é transparente, né? Eu tenho cliente que eu falo, quanto que você vendeu esse mês? Peraí que eu vou entrar no sistema. Aí o cara gasta lá 3 horas para saber quanto ele vendeu nos últimos meses, qual foi uma média de venda, qual foi a média de venda daqueles produtos. Ou seja, ele não tem uma gestão, mesmo que seja no computador, né, ainda nem visual, mas ele não tem uma gestão rápida, que ele saiba quais são as informações que ele precisaria ter para gerir muito bem e quais são as atividades ou as informações que ele precisaria ter para controlar a rotina semanal e diária de uma forma a poder ter a empresa na mão. Ter empresa na mão, né, que a gente chama aí, o termo, né, é exatamente isso, né? Tomar decisões rápidas. Se eu preciso investir aqui, por quê? Qual é o meu número X? Qual é o meu número Y? Qual o processo que está pegando? Qual o número de problemas que eu tive esse mês com tais coisas? E ter informações, dados, né, para gerir indicadores, para tomar decisões que façam com que eu possa ser rápido.
Porque a gente que é um pequeno microempresário, a gente não tem tempo, a gente participa do operacional, né? No dia a dia da empresa e acaba nos envolvendo, né? A gente acaba se envolvendo muito aí no dia a dia da empresa e não tem tempo para fazer muitas vezes uma gestão que seja razoável. Então, primeiro ponto, controle. Tendo controle sobre os processos, eu vou ter as informações na mão para ter transparência e tomar decisão rapidinho, né? Para resolver os problemas de forma mais rápida e eficiente. E aí a rotina, ela é... Por isso que eu chamo, né, de controle da rotina. Existem atividades que vão ser de rotina, existem atividades que vão ser de urgência, que vão aparecer do nada, alguma coisa que quebrou, o ar-condicionado que você vai ter que consertar ou pedir alguém para consertar, que é para amanhã. Essa é uma atividade de urgência, porque sem o ar ninguém fica numa determinada sala ou local. Mas existem atividades que são atividades-chave, né? Atividades de rotina é, por exemplo, trocar o papel do banheiro ou limpar tal coisa, né? São atividades mais simples, que não tem a ver diretamente com o que o negócio entrega para o cliente, nem produto, nem serviço, mas que precisam ser feitas, obviamente, e rotineiramente. Essas são atividades mais simples, que são complementares, né? São atividades de apoio ali. Se a gente estivesse desenhando um círculo, as atividades centrais são as atividades-chave, as atividades de rotina estão em volta, e as atividades urgentes eu tenho que fazer primeiro, porque elas é que vão ditar ali o ritmo das coisas por serem de extrema urgência. Mas muitas vezes eu acabo focando nas atividades de rotina e por pensar em controlar os colaboradores, eu fico preocupado com as atividades de rotina dos meus colaboradores. Isso não leva muito a nada, né? O que a gente tem que entender é que existem atividades que são chave e também são de rotina, mas elas são mais importantes. São essas as atividades-chave que eu preciso controlar mais e através daqueles colaboradores que fazem essas atividades-chave é que no fluxo do processo, no fluxo das interfaces entre cada um dos processos, são essas as atividades que vão agregar valor para o cliente no final das contas, né? Porque uma empresa que faz produtos ou que entrega serviço, a não ser que você for uma empresa de uma pessoa só, né, você vai dissecar as atividades, cada um vai fazer parte de um pedaço do processo que é importante para o todo, né? Que tem gente que produz o produto, tá lá, mas tem gente cuidando do financeiro, tem gente recebendo, pagando, comprando material. Se não fizer a parte dele, esse aqui não funciona, porque não vai ter o material para fazer o produto. E assim por diante, né? Uma empresa não deve ser e nunca vai ser somente ligada ao processo operacional. Você tem outros processos que são, mesmo que a gente chame de processos de apoio, mas tão importantes, se não quanto, o processo principal, que é o produzir o produto ou entregar o serviço, né? A gente chama esse processo principal operacional de processo de agregação de valor, porque é nele que estão as principais atividades que estão ligadas direto com o cliente. Mas o processo administrativo, financeiro, de vendas, de marketing, são processos de apoio, processos extremamente importantes, complementares, que sem eles, aquele processo de entrega do produto ou do serviço não tem condição de ser feito para ser entregue para o cliente. Então, é isso que a gente faz, né? Transformar aí controle e rotina em algo que diária e semanalmente eu tenha resultados e que eu consiga de maneira mais rápida, produtiva e transparente fazer o fechamento do mês e ter a empresa na mão. O empresário pequeno e médio, ou até mesmo o microempresário, né? Mais ainda talvez, que consegue fazer essa gestão simples e rápida, né? E transformar controle em informações de maneira simples e rápida e ter a rotina do dia a dia para os principais processos na mão, ele é mais produtivo para a empresa, porque ele vai participar daquilo que realmente é importante, e ele é mais produtivo para ele mesmo enquanto empresário, porque a gente, na verdade, nós somos três coisas ao mesmo tempo, né? A gente precisa ser o empresário que vai puxar o negócio, às vezes tirar dinheiro do bolso, colocar, investir e tal, fazer as coisas acontecerem. Nós somos o gestor dos processos, o gestor das pessoas que estão ali e principalmente, né, olhando o processo como passo a passo, como fluxo para fazer com que a coisa aconteça, né? E a gente é líder, né? A gente precisa motivar as pessoas, a gente precisa ser um bom líder no sentido de disciplinar as pessoas, orientar as pessoas, fazer com que elas sigam o nosso caminho, a nossa ideia, saber vender bem
uma ideia de uma empresa que vai entregar tal coisa para que as pessoas que estejam lá sintam e vistam a camisa da empresa e comprem essa ideia e participem disso, né? Porque colaboradores engajados, colaboradores participativos, que bem treinados e que, né, deem resultado, então aí as pessoas de gestão de pessoas, o RH, que não vão me deixar mentir sobre isso, é que vão dar os resultados que os processos precisam, né? Na verdade, eu preciso desses dois pilares. Eu preciso de processos padronizados, bem descritos, formatados, com metas, com indicadores e tal, isso é uma coisa. Mas eu preciso de pessoas muito bem treinadas nessas atividades, pessoas que cumpram esses processos, essas atividades, pessoas que saibam ser geridas e que aqueles indicadores e metas fazem parte da gestão do negócio, que aquelas atividades de rotina são essenciais e que são elas que fazem com que esse fluxo que vai entregar o produto ou o serviço para o cliente funcione. Se essas pessoas de uma maneira unida entendem esse todo, se você tiver uma padaria, um consultório médico, um consultório odontológico, uma empresa de transporte, enfim, se você tiver qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer nicho, e todos, principalmente você que é empresário, entenderem isso, a empresa está na sua mão, você tem muito mais chance de ser bem sucedido. Então, controle e rotina são muito importantes para você finalizar e fazer essa gestão mensal para que ela não seja apenas corretiva, para que você não espere o fim do mês para ver um monte de problema, para ver se o número deu certo, se você alcançou uma meta, não, para que você controle desde já a rotina diária e semanal, né? Por isso que existe aí curso para isso, né? Se você não conhece o curso ainda de controle da rotina, já está disponível no site www.opexbrasil.org. É um curso que vai te dar as ferramentas que você precisa, seja visuais, planilhas, plano de ação, uma série de coisas e um passo a passo para você saber o que controlar e como controlar de cada um dos principais processos do seu negócio. Esse curso de controle da rotina é o quarto curso, né? O curso do quarto tema que complementa o que eu chamo hoje de ciclo da excelência, que envolve estratégia de negócios, planejamento anual, gestão por processos e agora controle da rotina. E com esse quarto curso, eu fecho esses 4 cursos, né, que já estão disponíveis no site aí do IOPEX para você conhecer. Se você achar que deva conhecer ou se quiser mandar alguma dúvida, entrar em contato via WhatsApp, estou aí para te ajudar a responder. Principalmente para aquelas pessoas que querem implementar esses temas, precisam implementar esses temas. A gente já está chegando numa fase que de outubro para novembro é a fase de você já começar a pensar na estratégia e no planejamento do ano que vem. Então, estratégia e planejamento já vão ser 2 temas muito importantes para você, porque é no final do ano que a gente fecha o planejamento e refaz a estratégia e o planejamento para o ano seguinte. Então, já a gente vai voltar a falar sobre esses 2 temas aqui também no videocast no canal para vocês, tá ok? Então, se você quiser conhecer, e essa semana de 26/10 até 30/10 é uma semana de lançamento que a gente está chamando, né? O curso está com 25% de desconto. Para você obter esses 25%, basta você digitar no ato da compra o cupom Rotina25, né? Essa palavrinha, Rotina e o número 25, tudo junto, lá onde está escrito cupom. E aí você tem 25% de desconto, tá ok? As vagas são limitadas porque eu consigo tirar dúvida, atender um certo número limitado, obviamente, de pessoas, até porque eu tenho outras turmas de outros cursos e também aqui as minhas mentorias presenciais para atender os clientes. Fico por aqui, agradeço a você, espero que você esteja curtindo esses vídeos. Se você tiver sugestão de tema, pode mandar. Se você tiver alguma crítica, algum comentário para fazer, faça aí o seu comentário. E principalmente, não se esqueça de se inscrever no canal para dar uma força aí para a gente. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.